texto. Hoje no Brasil a gente tem uma quantidade enorme de versões. E isso tem incomodado muitos irmãos, porque as próprias igrejas às vezes não se posicionam em recomendar versões. Qual hoje seria a versão mais confiável, pensando nessa perspectiva da interpretação? Porque há versões que são quase que interpretações, né? Tirando do texto a possibilidade da abstração, de outra perspectiva. Qual seria a versão mais confiável hoje? Difícil eu responder isso, porque eu sou altamente suspeito para responder, né? Porque eu estou envolvido com projetos diretos. Mas acho que a primeira coisa para entender é a gente entender o seguinte: é bom e é importante que você tenha mais de uma tradução, de uma versão à sua disposição. Uma igreja, de preferência, ela deve ter uma versão que todo mundo usa, e as pessoas na sua vida, na sua casa, podem escolher e comparar. Como a gente já disse, a referência fundamental é o texto original. Por que é que algumas versões antigas, elas não são recomendáveis? Por duas razões. Primeiro, que algumas versões antigas traduzem quase todos os textos de uma maneira mais ou menos literal. E traduzir literalmente não significa traduzir corretamente. Por quê? Se alguém fala com você em inglês, how do you do? Você não vai responder para ele, para traduzir isso como você faz. Embora isso seja literal, o literal está errado. Você pega Tiago 1:2, meus irmãos, têm de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Está errado isso, não é para ter grande gozo quando cai em tentação. Ali, cair em tentação significa passar por provação. Mesmo que seja literal, está equivocado, porque o sentido do texto naquele versículo não é esse. É o que a gente acha. Se estiver bem literal, está certo. Nem sempre. O sentido está equivocado. O segundo é que as versões mais antigas, elas não conheceram o manuscrito do Mar Morto, elas não acompanharam nada de 150 anos de estudo de arqueologia recentes que mudam, não o texto, mas a nossa compreensão do texto. Isso vai acabar afetando, por exemplo, versões como a Revista e Corrigida, né? Com certeza, tem coisas que estão absolutamente fora de foco. A outra coisa que precisa prestar atenção é quando uma versão, como você mencionou, ela é exageradamente interpretativa, ela tem, vamos dizer, uma agenda por trás. Você pega uma versão como a Bíblia Pastoral. A Bíblia Pastoral é a Bíblia da Teologia da Libertação, oficialmente. Nos títulos do texto está escrito assim: Moisés está enfrentando o faraó, está lá, a ideologia do opressor é desmascarada. Isso é título do texto bíblico, está lá. Quando o texto diz que a gente não pode, no tribunal, favorecer nem o rico nem o pobre, a Bíblia Pastoral ficou aborrecida com isso, porque tem que favorecer o pobre. Então, o que ela fez? A palavra hebraica dal, que aparece lá, ela mudou e diz que nessa palavra devia ter uma consoante a mais que provavelmente caiu. E mudou a palavra dal para gadol, dizendo que no tribunal você não favoreça nem o rico nem o poderoso. E cortou a palavra pobre para não bater de frente com a sua ideologia. Quando você tem uma agenda que corrige, realinha o texto bíblico ou interpreta demais, a gente naturalmente vai ver essa tradução aqui tem problemas. Eu diria o seguinte: eu trabalhei em 3 versões de maneira direta, né? E eu diria que, claro que há coisas que precisam ser melhoradas, mas eu recomendo, claro, a NVI como uma tradução que representa uma perspectiva evangélica de compreensão do texto, que é um texto fluente, que comunica e que é devidamente fundamentado na pesquisa. E outra é a Almeida 21, que é uma versão um pouco mais respeitosa que a NVI, um pouco mais, vamos dizer, adequada para o púlpito e ela preserva um pouquinho mais de estruturas do que a NVI. Em alguns textos está mais bem traduzida, aqui eu posso dizer, mas a atualizada, a segunda edição, também é uma versão boa, e temos aí outras alternativas com maior ou menor dificuldade
de uso. Eu só diria que nessa transição que a gente está vivendo, né, de foco, porque nesse aspecto, considerando o que o senhor falou hoje de manhã, muitas versões vão ficar esvaziadas, né? Com certeza. E aí, boa parte da igreja, a geração dos meus pais, por exemplo, decorou aqueles textos, né, da maneira como eles são. E há textos que estão, assim, às vezes, ao contrário do que o sentido afirma. É verdade. Como é que os pastores vão lidar com essa transição? O irmão, por exemplo, decorou o texto, né? O Senhor tem prazer na morte dos seus servos, por exemplo, né? Em versões de conceito muito grandes. Eles decoraram isso, ensinaram, pregaram isso a vida toda. E quando você vai para uma sala de seminário e expõe esse tipo de interpretação, os irmãos ficam escandalizados. Como lidar com essa transição literária? É difícil, né? O pessoal usava um medicamento, um remédio que usou a vida toda. De repente, sai um estudo dizendo: esse remédio não é bom, ele pode causar isso, então vamos tirar ele, vamos usar um novo. Mas eu usei a vida toda. Meu pai me deu isso, minha mãe me dava quando eu era criança. Pois é, mas agora, então quer dizer, não tem jeito de ter acesso a um conhecimento mais aprofundado e diferenciado sem um pouco de dor. E também, se na vida a gente não aprender mais nada, se a nossa vida for apenas um eterno repetir do que a gente já sempre soube, então dificilmente a gente vai a algum lugar. Em alguns casos, vai ser necessário refletir, aprender e se aprofundar para ter acesso ao texto, mesmo que ele vá dizer algumas coisas que eu não ache tão interessante à primeira vista. Se a gente se fechar, a gente não precisa aprender mais nada, a gente já fechou completamente tudo aquilo que a gente iria entender de novo. Nesse aspecto